Olá pessoal, mais uma vez aqui com o nosso Papo de PNL. Isso aí, hoje a gente traz um tema muito interessante, talvez muito atual, né, que é uma questão de relacionamento. As diferenças entre as gerações, né? Gerações Y, gerações X, gerações tal. E aí vem algumas questões que as teorias, né, de alguns estudiosos ou cientistas que dão nomes, né, para algum tipo de grupo, né, de pessoas formadas nessas gerações. Uns chamam de geração canguru, outros chamam de síndrome, né, do imperador. E todas essas mudanças sociais, né, têm trazido conflitos. Esses impactos, né, nos relacionamentos. Sim. Né? E começam geralmente na família, né, dentro da família. E por causa dessas questões, elas são levadas, lógico, para o ambiente do relacionamento social e muitas vezes, até do ou quase sempre, né? do profissional. Então a gente quer abordar esse tema hoje e trazer para vocês talvez algumas noções de como a gente poder modificar, né, a partir da causa, que seria dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. Você estava me dizendo, Flávio, que você viu uma entrevista outro dia, né? Sim, o que me chamou muita atenção, porque era uma entrevista num programa de TV onde um psicoterapeuta estava sendo entrevistado e ele falou dessa síndrome do imperador, né? O que seria? São as crianças que são educadas, né, com muita liberdade e muitas vezes sem limites impostos pelos pais, né? Ou seja, o pai mima demais ou, em substituição, talvez a permanência como presença de pai, de mãe, substitui isso com ou brinquedos ou principalmente com eletrônicos, né, que é mais fácil, jogos e tal, mas hoje é comum que as crianças tenham acesso muito cedo ao smartphone, né, que não é mais o celular, né? Não, agora é smartphone. Porque o celular é só para ligar para uma pessoa que não está no mesmo local, que não é fixo, então é um telefone móvel, né? Até em Portugal chamam de telemóvel, porque é um telefone móvel, mas deixou de ser apenas um celular para ser um computador de bolso. Então os tablets e celulares se tornaram, acho que, mais atrativos do que o próprio videogame, porque é uma infinidade de possibilidades, né? A criança fica ali, enjoa, já parte para outro jogo. Eu tenho 3 filhos, né? Então são 3 gerações um pouco diferentes, né? Apesar de ser uma geração de filhos, tem um com 19 anos, outro com 14 e outro com 8 anos. Então a gente vê fases muito diferentes. Você tem um filho... Meu filho tem 29 anos. É outra fase, outra geração, mas que acho que viu tudo isso acontecer, né? Mas eu vou te falar, eu estudo PNL há 9 anos, 10 anos. Uhum. E foi muito importante. Sim. Quando eu comecei a estudar PNL e depois trabalhar aqui na Quatro Tempos com a PNL, o quanto que todos esses estudos me ajudou no meu relacionamento com meu filho, que hoje está com 29 anos. Então, eu sentia assim na pele, uhum, né, o quanto que a PNL me ajudou a entendê-lo e aí a gente ter um bom relacionamento. E eu sou super orgulhosa. Eu penso assim que quando a gente para observar, a gente também percebe que a cada um a gente dá uma educação diferente, né? Eu acho que a primeira experiência como pai ou como mãe, né, você tem assim uma quantidade muito grande de facilidade de errar. Eu acho que assim de cometer os primeiros erros ali na educação e tudo. Então você pode ou exagerar, né, como proteção e tal. Mas penso assim que dependendo da experiência de pai, né, no segundo filho, ou para os casais que têm mais de um filho, você pode ter mais possibilidade de mudar isso de acordo com o tempo. Sim, acho que é o que você tem, essa experiência que você está tendo. Isso eu vivi, né, profundamente, porque assim, eu percebo que a educação que eu dei para o meu filho mais velho, até o nascimento do segundo filho, talvez foi muito mais rigorosa, muito mais protecionista, muito mais regrada de cuidados, né, exagerados até. E com o segundo a gente já fala, não, já naveguei nesse mar, então vamos fazer diferente. Então já dá um pouco mais de liberdade. Aí vem o terceiro, né, você vai
mudando. Aí isso tudo também aconteceu nesse processo de metade desse tempo, né? Eu também ter entrado no universo desse conhecimento da PNL e poder agir diferente, notar, de conversar diferente. Mas, apesar disso tudo, né, a educação que a gente dá baseado na PNL, ou baseado nesses conhecimentos, ajudam também a notar a falta que faz esse conhecimento para a maioria das famílias, né? Então, a gente quer nesse vídeo também transmitir um pouquinho, né, dessa percepção que a gente tem da importância, né, da PNL para os relacionamentos e para a compreensão dessas diferenças de gerações. Das diferentes gerações. Olha, uma das coisas que, logo que eu entrei em contato com a PNL e que eu comecei a usar com meu filho, foi os pressupostos, né? Então, o pressuposto que eu usei muito foi o mapa não é território. Sim. Nossa, usei muito, cara. Meu filho estava com o quê? 19 anos, 18, 19 anos, né? E eu aqui com a minha bagagem, ele ali com a dele. Em alguns momentos antes tínhamos os nossos conflitos, mas quando eu entrei em contato e entendi esse pressuposto mapa no território, a minha convivência com ele ficou muito mais tranquila. Eu fui fazendo dessa convivência muito mais tranquila, né? Por quê? Entendendo mesmo que ele tem as experiências dele, o mundo dele e tudo aquilo que ele traz, eu com a minha, e também revendo muitas coisas da minha, e aí eu consegui dar oportunidade, abrir os meus ouvidos para o que ele estava me dizendo. E também eu acho que a gente se compara muito, né, Rê? A gente se compara muito no sentido de que a gente foi educado de um jeito, né? Teve pais diferentes, em locais diferentes, aí a gente também tem um ambiente diferente, desenvolvendo os nossos comportamentos, nossas capacidades e tudo. E os nossos filhos já tiveram uma outra circunstância, né? Da forma, do lugar que nasceram, das escolas que estudaram, dos personagens, até mesmo os heróis que eles aprenderam a seguir. Tanto que, apesar de tudo, estão resgatando alguns personagens, né, da nossa época. Mas, assim, é diferente de ver, assim, a interferência, por exemplo, do meio de comunicação, né? A gente, na nossa época, imagino, televisão era talvez o meio mais comum da gente obter informações diferentes do nosso ambiente. Hoje a internet... Hoje a internet está na palma da mão, né? Exatamente. E como eu disse, no smartphone você tem acesso ao mundo ali através da internet. Não seja só pelo Google, pelo canais de vídeos, por exemplo, como YouTube ou Vimeo, ou qualquer um outro canal, mas você pode ter acesso a um universo de possibilidades, idiomas e tudo mais. Dizem que uma criança com 8 anos de idade tem mais informações hoje do que um imperador na época do Império da China, né? Então, imagina o que uma criança faz com tanta informação. Às vezes a gente fala assim, poxa, como uma criança tira isso? De onde ele tirou isso? Tal? A gente esquece que eles estão sendo educados, né, pela televisão, pela internet e tal. Então, os comportamentos, né, que eles vão desenvolvendo são muito diferentes do que o nosso. E uma das coisas que você disse faz muito sentido mesmo, essa questão de observar esse modelo de mundo que nós construímos, né, para os nossos filhos. E essa questão da síndrome do imperador, né, que esse psicoterapeuta fala, faz muito sentido, porque realmente a gente está fazendo isso, não dá limites, né, para os nossos filhos. E é comum que os casais, né, façam exatamente isso, repitam isso todos os dias, não dando limite. Ele cita um fato em que ele fala que um amigo dele fala que todas as noites o filho vai para a cama e fica lá com eles até dormir ou dorme com eles. Então, isso vai criando uma relação de distância do casal até que atrapalha... Que influencia muito na família depois, lá no exatamente. futuro. E isso vai gerar também uma prisão, né, para essa criança, né, talvez de ter mais liberdade, de cultivar mais liberdade. Mas isso, a gente falou um pouquinho sobre intenção positiva naquele outro vídeo, em alguns né? vídeos. E cada comportamento, né, a gente vê que tem essa intenção positiva, tanto dos pais como dos filhos. Né? Como dos filhos. E isso vai interferir na nossa vida profissional.
E é comum que a gente reclame muito, né, quando a gente percebe jovens entrando no mercado de trabalho, né, que essa diferença de gerações, elas causam muito impacto, né? O comportamento do meu funcionário que só fica no celular, que não tem atenção, que não sei o que quer promoção rápida, que não quer parar no emprego, que muda muito de emprego, que estão sempre buscando algo novo, é como se tivesse uma pressa, né? Uma aceleração. E olha só, o que eu percebo muito, né, no meu filho, por exemplo, antes de conhecer a PNL, eu brigava com ele porque quando eu queria passar uma coisa para ele, eu queria que ele olhasse para mim. E aí eu brigava mesmo. Olha para mim, eu tô falando com você, você não olha para mim. Com a PNL ela vai me trazer uma outra percepção. Sim. Porque chegou no momento que ele falou, mãe, eu tô te ouvindo. Você me falou isso, isso e isso. Para mim entender o que você tá me falando, eu não preciso olhar para você. Aí quando eu estudei a PNL, eu falei, caramba, né? Se eu soubesse disso há algum tempo atrás, quantas coisas, quantos conflitos né, não teriam acontecido. Sim. E isso é essas diferenças, né? A gente entender que é uma outra geração e que aquele método que quando eu era pequena, minha mãe falava, olha para mim, Regina. Eu olhava, mas para o meu filho não precisa ser da mesma forma, né? E aí eu aprendo com ele isso. Foi muito legal, foi muito bom. Uma outra coisa interessante também é se colocar no lugar do outro, né? Quantas vezes a gente faz isso de fato quando a gente tem essa relação com os nossos filhos, né? Ou até mesmo no trabalho, para entender ou pelo menos compreender o suficiente ali o que a pessoa está sentindo ou como ele nos enxerga. E eu acho que a maior importância desse tema que a gente está trazendo hoje é exatamente mostrar para as pessoas que elas podem se enxergar de forma diferente, né? Com mais respeito. Com mais respeito. E isso dificulta muito o rapport, né, que a gente fala na PNL, que é um processo empático onde as pessoas geram confiança uma na outra. Então, como há uma distância nos relacionamentos, ou de repente essa dificuldade, ou gera muito conflito, quanto que não há esse processo do empático, de rapport, de confiança e respeito. Né, do seu filho sentir que você está junto com ele, você dele sentir que você está junto com ele, e também dele sentir que está junto com você. Então, essa proximidade, esse respeito, e respeito de gerações mesmo, Sim. né? Outro dia eu briguei com meu filho porque eu não queria usar o Waze, há muito tempo atrás, não queria, há um ano atrás, né? O Waze, não preciso de Waze, não sei o que, tal. Aí ele me ensinou o quanto pode facilitar o Waze. Então, assim, ele até tirou um sarro de mim, com respeito. Eu também falei, vocês sabem tudo na tecnologia também. Se faltar bateria, vocês não saem para lugar nenhum. Mas se depois... se acabar a internet, acaba tudo, né? Mas depois, depois que nós chegamos, nós estávamos indo para um restaurante. E aí, quando chegou no restaurante, aquela foi a piada da mesa, né? Então, meus pais estavam juntos e foi a piada de nós quatro ali. E foi nítida a diferença de gerações. Só que eu aprendi, porque hoje sou eu que uso muito mais, até para qualquer lugar eu uso. Então, olha só, de você abrir para o novo que está chegando e uma tecnologia que essa geração domina, porque ela já começou a usar. Sim, sim. Ela dominou desde o começo, muito mais do que eu, né? E você sabendo usar com isso os seus relacionamentos com seus filhos. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Tanto os jovens, né, perdem um pouco o respeito pelos mais velhos, né, pela experiência, por todo o contexto assim, de conteúdo, né, do que a pessoa que veio antes, né, adquiriu, como também tem uma certa, vamos dizer assim, desconsideração pelo mais jovem, né? Tipo assim, você também não sabe nada porque... Aí que tá o embate, aí começa né? assim, eu sei demais, o outro, não sabe nada porque... não. Aí tem aquelas pessoas mais antenadas e tal. E há um certo preconceito, até a linguagem, né? Que é, por exemplo, eu vi estava conversando com uma pessoa ontem, a pessoa falou assim, eu falo, mano, com meu filho, ele fala assim, mãe,
Não fala, mano, porque isso não é da sua época. Então fala outra coisa, aí não é da sua época. Tipo, por que não pode falar, né? Por que a pessoa não pode usar a tecnologia ou não pode se abrir ao novo, né? Porque essas coisas impedem exatamente... Podem impedir. Muito bloqueio, muita falta de abertura para que haja consentimento, né? E a gente fala assim, respeito ou aceitação, eu acho que é uma questão de respeito, mas a gente fala muito sobre tolerância ultimamente, né? Tolerância de gênero, tolerância de gerações e tudo, mas a gente fala na PNL sobre acolhimento, né? Nem é aceitação nem concordância, mas acolher o outro. E acolher tem a ver muito com respeito. Com respeito, com certeza. Eu diria assim que a gente estava até comentando aqui antes de começar a gravar, mas sobre essa questão da importância do respeito como base para outros sentimentos, né? Como é possível você amar alguém que você não tem ou nutre respeito por ela? Como você ter outros sentimentos como gratidão ou como poder perdoar alguém que você não consegue minimamente respeitar? Então o respeito é a base, por exemplo, do que a gente fala sobre mapa não é território, a respeitar o universo do outro, o modelo de mundo do outro, mesmo que seja de um filho que ainda é uma criança, ou que isso seja construído nos filhos, para os pais, né, respeitando e acolhendo também, a história do outro, a experiência que veio antes. É uma questão talvez de hierarquia, ou de respeito, você veio e abriu para mim um caminho para poder chegar. Então já começa bem por aí. Vem por aí, né? Para você que aí é jovem e que talvez esteja se identificando com o vídeo, dê a oportunidade de aprender com aquilo que seus pais estão trazendo, ou até um chefe de mais idade, que ele pode te ensinar. É aquele negócio, não justifique, né? Escuta o que ele está te falando e guarda e depois leve e pense em tudo isso. Porque se a pessoa está até ali, ela tem muito para entregar. Todos nós temos muitas coisas boas para entregar e experiências para passar. Isso é bastante importante. E muitas vezes nessa relação não há nenhum acordo, né? Cada um quer ter razão. Nossa. Razão. Eu acho que o maior crime que uma pessoa pode cometer com outro é impor a sua razão e simplesmente achar que está Eu certo, sei, você não né? sabe. Ainda bem que na PNL não existe nem certo nem errado. Nem o que a gente está dizendo aqui precisa ser levado a ferro e fogo, né? Dizer assim, é isso e ponto. A gente não está trazendo nenhuma definição científica de que é assim. Mas que possa gerar exatamente uma reflexão de o que eu estou fazendo com os meus relacionamentos, ou como eu estou lidando com meus pais, como que ele me enxerga, como eu enxergo ele. Por isso que a gente fala, né, das posições perceptivas, de pontos de vista diferentes que a gente pode se colocar no lugar do outro. Para sentir ou perceber né, tudo que o outro de tem, que forma o outro me vê, de que forma eu vejo o outro, e até mesmo totalmente fora, né, disso, olhar como essa relação de fora. Como se estivesse assistindo um filme, né, que a gente usa muito exercícios na PNL. Conseguir fazer isso vai trazer uma profunda reflexão, ou uma profunda percepção, talvez que você nunca experimentou. Olhar de fora, de forma neutra, sem estar envolvido ali. Sem julgamento nenhum, né? Para ver como que você está agindo, o que está impedindo, por exemplo, acessar o outro, né, de tantas possibilidades que você tem de construir um relacionamento muito mais útil e mais produtivo, né, para a vida. E você falou de acordo, né? Esses acordos eu faço bastante com meu filho, né? E são acordos onde eu ganho, ele também ganha. Sim, né? Isso é importante lembrar, porque eu ganha. E muito... Às vezes a gente só quer fazer acordo que leva vantagem. Né? Só eu ganho. Não, em casa não. Em casa, e ainda mais a PNL, né, que eu uso bastante e que eu posso falar mesmo com propriedade, que faz com que o meu relacionamento com meu filho é muito, muito bom e profundo. Fazemos esses acordos de ganha-ganha. Aí quando eu vou propor um acordo para ele, ele fala:
Lá vem a dona PNL. Lá vem a dona PNL. E esses acordos facilitam bastante. Cumpre, né? A gente tem que cumprir de fato. Claro, quando você faz um acordo, alguma coisa você deixou de ter. Sim, você tem que... você assumiu aquele acordo. Acho que é importante também você poder ceder, né? Também não é perder, né? Ceder não significa perder. Acordo condicional é exatamente poder dar condições de que os dois saiam ganhando disso, né? Se você tem uma situação em que apenas um, né, vai levar vantagem e o outro vai perder, não. Até porque, a possibilidade de você apresentar uma condição de que, olha, eu posso fazer dessa forma e você pode fazer também dessa forma. É possível? E acho que para você, Flávio, né, que você tem aí os três, eu imagino como o Arthur vai se relacionar melhor no mundo. Porque você vai fazendo esses acordos com ele hoje, ele aqui pequenininho, depois ele maior, depois ele um adulto, como o meu filho, né, quase 30 anos. E o mundo, acredito muito mesmo, que o mundo do Arthur, ele vai ser um jovem, um adulto, com muita mais facilidade aí de transitar no mundo profissional, ou sei lá, na faculdade, no colegial, que às vezes, né, naquele ambiente que muitas vezes choca naquele primeiro momento, ele vai ter essa bagagem, porque eu já vi a sua esposa com ele fazendo os acordos. A gente não cria o mundo, né, os filhos para o mundo, a gente cria um mundo, né, para os nossos filhos. Então a gente pode ajudar muito na educação pensando ou agindo dessa forma. Bom, então a conclusão podemos ter relacionamento muito bons com toda essa geração nova aí que está chegando. E até ajudar também quando você tem filhos que têm conflitos entre eles, né? Ajudar a resolver essas questões também de conflitos diários ali em casa, coisa que acontece, lógico, em determinadas idades, e isso pode perdurar também se você consegue evitar isso dentro de casa, num ambiente controlado, né? Vai evitar também que isso seja reproduzido para uma vida inteira. Então, mas até agora parece que a gente puxou sardinha para o nosso lado, né? Falou mais a favor dos pais, na verdade. Papel de né? pais, papel de né? pai. E esse vídeo não tem esse objetivo. O objetivo também é falar para os jovens, né? Para essa fase, né, da vida em que surgem tantas dúvidas, tantos receios, tantas questões. Então, para você que está nessa fase aí da vida, que é jovem, que lida com uma certa dificuldade ou se vê diante desses desafios de relacionamento, né, com os pais ou com os pares, faça suas perguntas, coloque suas dúvidas, sugiram alguns temas aí para que a gente possa trazer à tona esse tema novamente e que a gente possa talvez se aprofundar um pouco mais, né, dando dicas para que você possa lidar melhor com essas situações e que possam ter relações, né, que gerem esse acordo, né, de ganha-ganha, que todo mundo saia ganhando e que no fim o resultado seja realmente positivo, né, tanto para esse contexto familiar, mas como para toda a vida. Exatamente. E se você quiser um aprofundamento maior sobre os temas que nós falamos aqui, mapa não é território, posições perceptivas, intenção positiva, até acordo condicional, coloca lá também, ou na nossa página do Facebook, saber mais, né? Isso. Para saber mais, ou mesmo no YouTube. E a nossa página do Facebook é qual mesmo, Flávio? Facebook/PNL Sistêmica, nosso site pnlsistemica.com.br e no YouTube também, PNL Sistêmica. Isso aí. Até o nosso próximo Papo de PNL. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.